Saudações esmeraldinas. Bom, dei um tempo aqui de vocês, aproveitar para dar um descanso da minha cara para galera da torcida que me vê por aqui, mas começou de novo. Começou uma semana que tem jogo do Goiás. Ele vai ter uma sequência grande. Aí, primeiro fora de casa, 3 jogos, né, longe de Goiânia, para depois voltar para cá. E nesse vídeo eu quero primeiro, a gente vai falar, lógico, do Antônio, ou melhor, do Oswaldo Antônio, do Armando Evangelista, novo treinador do Goiás, das primeiras impressões que ele passou e por que ele pode ser um ponto de viragem, né? Vamos dizer, aquele turning point, para dizer uma expressão em inglês aí, quer dizer, um marco na história do Goiás. Vamos falar sobre isso, porque eu acho isso, desde agora, condicionado isso a algumas questões que nós vamos falar que são difíceis. Segunda coisa, também falar nesse vídeo sobre, vamos recordar aí para os coroas, os que já estão assim, né, de barba branca, um vídeo muito interessante que eu resgatei por conta da passagem, né, da morte de um jogador marcante, apesar de curta passagem pelo Goiás, mas muito marcante, que foi o Albeneir, né, que morreu na semana passada. Então vou falar sobre isso. Esse vídeo é muito interessante, viu? Nós vamos pegar alguns aspectos sobre esse vídeo que para gerações mais novas parece um mundo muito diferente. Enfim, eu sou o Helder Dias, esse é o canal Verde 33 e eu peço a você que, se não for inscrito, se inscreva nesse canal, que tenho certeza que você vai gostar. A quem já é de casa, vocês sabem, todos aqui, todas são muito bem-vindos e bem-vindas. E você aí, muito obrigado por estar sempre aqui comigo, por dividir sua opinião aqui nos comentários, que eu sempre peço para vocês. Eu leio todos, às vezes respondo, a maioria das vezes não, mas eu dou aquela curtida lá, porque eu sei que é interessante, mas eu respondo realmente muito pontualmente por conta da correria que tá, de dupla jornada, de ter que fazer o vídeo e depois mandar, enfim. Mas eu vou tentar ficar mais participativo nos meus próprios comentários aqui do grupo, aqui do canal Verde 33, ok? E agradeço, já peço para deixar o like aí, ou dislike, se você puder, e ajuda aqui na divulgação do nosso trabalho, ok? E você sabe que é feito muito mais para a gente levar esse bate-papo, falar do Goiás, do que para questões monetárias aí, que não é a verdadeira finalidade, daria muito mais trabalho para mim e eu realmente não posso. Mas enfim, olha, vamos falar um pouco sobre o Armando, né? Eu li muita coisa, vi muita coisa sobre ele, e vamos falar aqui, fazer um pequeno raio-x do que é o Armando. Ele foi um jogador de pouco sucesso, né, durante pouco tempo. Depois ele resolveu ser técnico de futebol e se dedicar a isso. Fez aquele equivalente que a gente chama aqui o curso de treinador, que aqui tem na CBF e tal, que a pessoa vai lá, tira grau 1, grau 2, igual carteira de motorista. Ele fez todos, né? Então ele está plenamente habilitado e, mais interessante, ele fez pelo menos parte desses cursos junto com o Abel Ferreira. O Abel é um pouco mais novo que ele, salvo engano, o Armando tem 49 anos, para um treinador ainda, um treinador jovem, né? A gente sabe que o auge dos treinadores, né, os técnicos, é por volta de 55 a 60 anos, por aí, né? Que é a idade mais ou menos que está chegando aí o Guardiola, por exemplo, né? Tem esse auge, lógico que tem gente mais velha, tem gente mais nova, que consegue ótimos trabalhos e está no seu ápice e ficar nesse ápice mais tempo. Mas o que eu vi, que senti dele também nos primeiros dias de trabalho, é que é alguém que realmente vai tomar conta, que está muito motivado pela missão que tem. Lógico, ninguém sairia de Portugal para vir para o Goiás se não tivesse realmente com um projeto pessoal em vista, um projeto de crescimento profissional, um projeto realmente de dar um up na própria carreira, de progredir, e ele pensa em fazer isso no futebol brasileiro. E o Goiás dá todas as ferramentas para ele. Eu penso que na hora de assinar o contrato,
ele, lógico que o povo da Serrinha gosta de fazer uma propaganda sobre isso, e tem que fazer mesmo. Realmente o Goiás tem uma grande estrutura, uma baita estrutura, e ele sabe que vai ter esse suporte. Então isso é muito importante. A estrutura do Goiás, nesse sentido de ter um projeto, é muito importante para ele, né? Então ele contou isso, ele falou, ó, o Arouca e o Goiás têm suas similaridades, principalmente hoje que o Goiás, infelizmente, é um clube menor do que já foi. Ele conseguiu elevar o Arouca para um nível que o Arouca nunca tinha sido. Então, quem sabe o Armando Evangelista pode sim aí possa ser um instrumento de fazer o Goiás dar uma guinada novamente ao rumo que ele tinha anos atrás, que é a respeitabilidade nacional, porque é o que o Goiás virou, infelizmente, uma referência negativa. Por exemplo, na própria contratação do Armando Evangelista, eu vi muitos comentários, porque tinham realmente vários clubes interessados, né, que durante esses anos, né, que estiveram interessados, né, por exemplo, o Vasco. Então você vê torcedor comentando, pô, mas o cara veio pro Goiás, né? Ah, o Goiás conseguiu contratar e meu time, meu clube não conseguiu. Que isso? Então esse tipo de referência é muito ruim. Por mais que seja uma pequena façanha do Goiás contratar, isso não deveria ser ressaltado, né? Ninguém fala isso, por exemplo, do Atlético Paranaense mais, né? Que era o nível lá atrás que o Goiás tinha, nos anos 2000, né? Naquela primeira década, que foi a década de ouro do Goiás, né? Quando a gente chegou a Libertadores, né? Disputou as primeiras posições do Campeonato Brasileiro aí em vários anos, né? Tem time realmente revelou vários jogadores, enfim. Voltando pro Armando, ele tem um trabalho que vocês vão notar muito interessante, que é o sistema de jogo dele. Ele tenta atrair o adversário, ele precisa de jogadores que saibam conduzir a bola, né? Então não vai ser um jogo de chutão. A diferença é que também não é um Fernando Diniz. Pode até parecer um pouco, mas ele gosta muito de passe longo e de inverter, de chamar o adversário para um lado do campo, chamar as linhas por exemplo, para o lado direito, e de repente essa bola cair no lado esquerdo para dar espaço para a chegada no gol. E o objetivo dele é esse, é o gol. Não importa de que forma assim, o time... O que importa mais para ele é a criação desse espaço. E lógico, vai importar a eficiência dos jogadores, que é o que a gente não tem tido. Mas ele gosta de criar esses espaços e, lógico, dá opções para quando chegar no ataque ter uma jogada rápida. Ele não gosta muito, pelo pouco que eu vi, pelo que eu vi dos comentários aí, ele não gosta muito de enrolar para chegar no gol. Ele é objetivo nesse sentido. Mas uma das coisas é priorizar na defesa uma saída de bola interessante. De repente, se tiver espaço, meter um passe longo, né? Mas não um chutão. É diferente. Passe longo, bem treinado, com um chutão. Então ele gosta desse tipo de jogada. A gente vai ver isso muito. O volante é alguém imprescindível, um bom volante no esquema dele, porque é quem vai em torno desse jogador que o jogo do time vai girar, né? Então é importante um volante de qualidade para fazer isso, e num primeiro momento talvez seja esse o papel do Zé Ricardo, né? Vamos ver se ele vai dar conta. Tomara, eu acredito até que sim. E nos primeiros treinamentos parece que o Guilherme Marques também tem tido muito protagonismo, então a gente pode esperar aí que de repente ele ganhe uma vaga de titular, até mesmo porque o Dieguinho está passando por um problema, né, de saúde, que vai, acho que até além do futebol aí, é uma questão, me parece, uma questão de coluna, né? Então é uma coisa difícil, coluna é sempre uma coisa delicada, enfim. Então a gente pode esperar um pouco disso, muito trabalho do Armando Evangelista, e creio que já vão ter reflexos no primeiro jogo contra o Vasco, porque foi essencial o momento em que ele chegou no Goiás, com esse espaço de tempo para trabalhar aí de 10 dias. Então, intensificar diz que ele trabalha muito, e isso foi uma coisa que meio que assustou, né, no sentido positivo, o pessoal lá no Goiás. São os bastidores, né, porque treinamento hoje, infelizmente, ou felizmente, é o futebol moderno, imprensa nem torcida mais raramente assiste um treino aberto, né, coisa que não se pensava antigamente. Enfim, vamos falar mais sobre o Armando depois. Quero falar também
sobre a questão do contrato dele, que eu não gostei desse negócio de ser um contrato só até o final do ano. Acho que vale isso para um outro vídeo, porque eu quero falar aqui desse jogo do Goiás em novembro de 1986 contra o Grêmio, lá no antigo Estádio Olímpico, hoje Arena, né? E que marcou uma geração. E estava até falando com meu amigo Geliezer Paulo, né, que vocês conhecem, talvez para mim o melhor comentarista de rádio esportivo hoje de Goiás, e ele falando que foi o primeiro jogo que ele lembra de ter visto do Goiás, né, porque era muito raro a transmissão esportiva. Então, e foi um jogo marcante, porque o Goiás ganhou de 3-0 do Grêmio lá em Porto Alegre. E isso não é pouco. Lembrando que o Grêmio, 3 anos antes, tinha sido campeão mundial, com o Renato Gaúcho, né? De Leon, um timaço que o Grêmio tinha, Tarcísio, que depois jogou até no Goiás, que estava nesse jogo e que fez um gol nesse jogo, olha só, né? Então, eram outros tempos e dava uma sensação no torcedor, porque via pouco o Goiás pela televisão. A gente praticamente não tinha jogo na televisão do Goiás, não era como hoje, né? Era TV aberta e a transmissão era do locutor local de lá e tal, não era nacional. Então, tem uma série de coisas muito interessantes nesse vídeo que eu vou colocar aqui no link para vocês assistirem. É um vídeo de 3, 4 minutos que tem os 3 gols do Goiás, né? E um golaço do Carlos Magno, que é o segundo gol, que vocês vão ver. Realmente foi um grande jogador que, infelizmente, até um pouco esquecido da história do Goiás, o Carlos Magno, pelo que ele fez, né? É um jogador muito técnico, foi meio que o herdeiro do Luvanor, né, nesse time. Então, e esse jogo marcou também por conta do Albeneir. Todo mundo lembra do gol do Albeneir, né? O Albeneir foi um jogador que fez história, infelizmente morreu semana passada, né? Ele tinha algumas complicações de saúde e ele foi um dos maiores jogadores da história do Figueirense, é o terceiro maior artilheiro da história do Figueirense. Então, e no Goiás ele teve uma passagem curta, mas esse jogo ele vinha do Grêmio, saiu do Grêmio e jogou no Goiás também como Tarcísio. Então são os 3 goleadores desse jogo. O primeiro gol do Tarcísio, que ele meio que rouba do Albeneir esse gol, a bola ia entrar e ele completa. Depois o gol do Carlos Magno e depois o gol do Albeneir. Então, curtam esse vídeo, dêem uma olhada e comentem aí se vocês lembram desse jogo, quem é que lembra. Lógico, tem gente aqui que nem estava muito longe de nascer, que está aqui hoje, mas é bom para lembrar o Goiás de antigamente. Tem um outro personagem importantíssimo aí também nesse jogo, que foi o Tiãozinho, que infelizmente morreu de Covid, né? Morreu aí durante a pandemia, formado na base do Goiás, né? Pai de uma torcedora também do Goiás, que a gente encontrava lá de vez em quando, filha do Tiãozinho, e gente boníssima. Então tem muita coisa que a gente resgata da memória e lembra como é que... Acho que o Goiás precisava de ter mais atenção para a sua história, sua memória. Esses jogos trazem uma lembrança muito boa e quis deixar de presente para vocês aí nesse retorno aí, depois dessa parada pela data FIFA. E vamos aguardar o próximo vídeo, a gente já faz o pré-jogo aqui do Goiás, do Vasco da Gama e Goiás, ok? Um abraço, boa semana a todo mundo.